tipo, as receitas, quando tu tira muito carboidrato, assim, que nem tu disse assim, não, vamos substituir o carboidrato por as frutas que tem carboidrato, não comer massa e nem pão, enfim. Isso. Daí tu não acha que é mais difícil a pessoa durar nesse regime, acompanhar certo? Porque quando eu acho que é muito vigoroso, muito rígido as coisas, assim, muito, sabe? Eu acho que as pessoas sempre acabam furando a receita. Eu duvido quem leva a sério. Eu concordo. Sério? Eu Não. concordo contigo, Natália. Tem uma história. Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Tira a carne de homem para ver o rolo que dá. Não, o mau humor que fica. Não dá. Então, assim, é complicado. Tira carboidrato de mulher para ver o rolo que dá. Então, tem homens que se adaptam nessa dieta e vão ficar anos com ela. Na boa. Sem perder massa muscular, sem apresentar sinais de cansaço, sem apresentar sinais de desnutrição. Segurando carboidrato. E onde é que eles vão comer um pouco mais de carboidrato? Nas fugas. Numa festa, numa ocasião social, numa fugidinha daqui, de lá. Tá, mas é que nem a mulher, que ainda sofre de TPM, Perfeito, né? eu vou chegar lá. Então, mulher é mais complicado. Então, como eu já sei que mulher, se eu for deixar muito tempo, vai furar, eu começo mais precocemente a reintroduzir os carboidratos. E nós inventamos lá na clínica uma calda de chocolate com faseolamina, tá? O que é isso? Que justamente essa substância natural, né, um fitoterápico, que ajuda a não você perder essa larica pelo carboidrato, essa compulsão pelo carboidrato. É o quê? Uma calda de chocolate? É uma calda de chocolate orgânico, tá? Então, o gosto é bom? Excelente. Eu digo para as minhas pacientes, pega um pote de salada de fruta e toca... E não pode ser com sorvete? Toca. Não dá, né, Natália? Aí não dá. Sorvete diet. Sorvete diet. Não vale, tá? Assim não, com fruta. E aí é legal, você vai gostar. Você vai ter o chocolate e vai ter o carboidrato. A obesidade é hereditária? E sim. Se a gente pensar, vamos voltar lá para a época das cavernas. Na época das cavernas, a gente tinha épocas de privação. Uma nevasca muito grande, ou quando tinha uma fera rondando a nossa caverna. Aí o que acontecia? Aqueles indivíduos que conseguiam acumular mais, que economizavam mais energia, que conseguiam estocar mais energia, esses indivíduos viviam mais, consequentemente deixavam mais descendentes. Aqueles indivíduos que não conseguiam estocar energia, eles morriam logo, ou de uma doença, ou seja lá do que for. Esses indivíduos deixaram poucos descendentes. Todos nós somos herdeiros daqueles acumuladores. Então, a imensa maioria de nós, salvo alguns genes que escaparam por aí, temos essa tendência a acumular, cada vez que a gente comer em excesso. Então, assim, a gente já traz na nossa herança essa tendência a engordar. Ai, que tristeza, né? É, né? Benditos antepassados. Benditos antepassados. Mas veja bem... Benditos não, malditos. A nossa civilização foi construída a partir disso. Né? Quando o ser humano virou sedentário, no sentido de que ele parou de pular de árvore em árvore, ele parou de ir de caverna em caverna, ele começou a plantar, começou a fazer agricultura. Só que até o século passado tinha escassez de alimentos. Houve uma oferta muito grande, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, com a industrialização, houve uma oferta muito grande de alimentos. E hoje nós estamos morrendo do contrário. Nós estamos morrendo dessa oferta de alimentos. Nós estamos morrendo de obesidade. Nós estamos morrendo daquilo que fazia com que nós inventássemos armas para combater o inimigo, que era o estresse. Hoje o estresse está nos matando. Ô, Glaico, eu já ouvi falar muito em injeções de crescimento, é isso? De hormônio de crescimento. De hormônio de crescimento. Sim. Para emagrecer. Funciona isso? Assim, tanto os esteroides, temos duas famílias de hormônios. Os hormônios esteroides, né? E os hormônios que são proteicos, que são macroproteínas, são proteínas grandes, né? No primeiro grupo estariam a testosterona, que é o hormônio masculino, o estrogênio, né? A progesterona, que são hormônios femininos. Então,
O estrogênio e a progesterona não têm essa função anabólica, né? Tanto que as mulheres tomam pílula e não mudam nada. Estão tomando esteroides, quando elas tomam pílula. Uma combinação de estrogênio com progesterona, a maioria das pílulas, dos anticoncepcionais. Mas a testosterona, sim, ela tem essa função de ganho de massa muscular, ou seja, de anabolismo e de perda de massa gorda. Então, existem no mercado várias marcas de testosterona ou derivados da testosterona. Mas essas testosteronas são injeções de hormônios São de crescimento? injeções de hormônio. Não, são hormônios e esteroides anabólicos. Os esteroides anabólicos, eles podem ser na forma de injeções, via oral ou na forma de gel, passar na pele. Então, esse faz crescer massa muscular e perder massa gorda. Um outro grupo... São os anabolizantes que São você os estava anabolizantes. falando. Um outro grupo, existem outros hormônios que também fazem isso, tá? Da proteína. O hormônio da tireoide faz isso. Detona com a massa gorda, tanto que as pessoas que têm hipertireoidismo emagrecem. As pessoas que têm hipotireoidismo engordam. Tá? Então, as pessoas que têm deficiência do hormônio da tireoide têm tendência a engordar. As pessoas que estão com excesso de produção de hormônio da tireoide emagrecem. Então, esse hormônio também tem essa função. Outro hormônio que foi o que você me perguntou, o hormônio de crescimento, o GH, o HGH. O nome científico dele é somatotrofina. A somatotrofina tem essa função também muito parecida com a testosterona, de ganho de massa muscular e perda de massa gorda. Não dá um volume muscular tão grande, mas dá uma perda de massa gorda mais importante até do que a E você recomenda injeções de hormônio de crescimento? Assim, veja bem, o hormônio de crescimento, do ponto de vista estético, ele está proibido. Tá? Ele está garantido por lei que se use hormônio de crescimento do ponto de vista de deficiência de hormônio de crescimento. O que se está estudando, mas ainda está em fase de estudos, são as reposições hormonais para indivíduos de terceira idade, né, ou até um pouco mais jovens, que tenham deficiência do hormônio de crescimento. Daí a gente vai recomendar e vai ter esses ganhos. Mas quando a gente estuda o paciente e observa que ele tem uma deficiência de hormônio de crescimento, aí a gente vai prescrever. A gente estava conversando até agora sobre o homem, sobre a parte da mulher. E esses dias eu vi uma reportagem no Fantástico sobre a obesidade infantil. Certo. Que tá uma tendência, tá muito grave hoje em dia. E que eles estão vendo e fizeram um estudo que a tendência é cada vez piorar a situação. Como a gente lida com criança na hora de uma dieta? Sem dúvida alguma, a questão do sedentarismo e da obesidade nas crianças e nos adolescentes hoje é um problema de saúde pública. Na verdade, a obesidade e o sedentarismo já viraram uma epidemia mundial que a gente tem que combater e a gente tem que olhar como epidemia. Cada vez é pior, né? As crianças ficam muito na frente do computador. Sem né? dúvida não brincam alguma. mais na rua, é uma geração diferente. E o colégio mesmo oferece cachorro quente, salgadinho, tipo, não tem uma alimentação. Aqui em Santa Catarina até tem uma lei bem legal que proíbe a venda de fritura nas lanchonetes dos colégios. Então, assim, você não vai encontrar coxinha, pastel, esse tipo de fritura na lanchonete do colégio. Mas não é só isso que engorda, né? Se ele ficar comendo um salgado, mesmo que sendo de forno, o tempo todo, ele vai engordar, tá? Se ele não fizer atividade física, ele vai engordar. Então, hoje, a gente está recomendando principalmente o exemplo dos pais e principalmente da mãe. Se a mãe se alimenta adequadamente, come uma boa quantidade de frutas e verduras, a tendência do filho é copiar a mãe. O filho sempre tem um exemplo aos pais, né? Exatamente. É uma coisa assim, ó, é uma coisa nossa, meio que do animalzinho, assim, né? Então, quem é que ensina o lobinho a comer? É a loba. Quem é que ensina o patinho a comer? É a pata. Então, assim, a tendência da criança, já tem estudos mostrando, é copiar os hábitos alimentares da mãe. Se a mãe come mal, a criança vai copiar, mesmo que o pai coma bem, a tendência da criança é copiar os hábitos alimentares da mãe. Sempre a mãe que a criança tenta... Principalmente a mãe. É o exemplo. Exatamente. Então a mãe tem um papel muito importante nessa história.
E aí eu sei que esse programa é visto em sua maioria por mulheres. Ó, mulheres, exemplo de vocês. Se vocês quiserem educar os filhos, por favor, comam adequadamente. Então, assim, é muito importante o exemplo da mãe. E o champanhe pode beber? Pode, sem dúvida alguma. 1 a 2 taças de vinho, pode ser vinho branco, tinto ou Todo espumante, está permitido. Opa, então pega aí. 2 taças por dia, dá 1 pra tomar? 2 taças por dia Ai, é fiquei saudável. feliz com essa notícia. Ai, adorei. Vamos lá. Brindamos então. A saúde. Obrigada. Muito obrigada pela tua presença Obrigado. no Clube do Champanhe. Eu que agradeço o convite. Gente, o Clube do Champanhe hoje fica por aqui. Acessem www.clubedochampanhe.com.br. E se você não conhece ainda a revista do Clube do Champanhe, você pode adquirir em alguns pontos bacanas e chiques aqui da cidade. A revista é gratuita. A gente volta na semana que vem.